Olá, me chamo Júnior Moura, sou astrólogo e alquimista e, como de costume, recebo pessoas aqui muito especiais para falar um pouquinho sobre como a espiritualidade, como a religião, enfim, tocou essa pessoa, né? Como ela faz a diferença na vida de outras pessoas e como também ela foi buscar ferramentas para se melhorar, para se iluminar. Afinal, todos nós podemos nos iluminar, não é? E hoje nós vamos falar sobre budismo. E eu estou recebendo uma pessoa aqui muito especial, que é o Rafael, e nós vamos bater um papo aqui bem gostoso. A cada semana, gente, eu recebo aqui um convidado e eu procuro trazer pessoas que me tragam alguma mensagem, pessoas que me tocam de alguma forma. E aqui eu estou recebendo o Rafael, que vem desenvolvendo um trabalho aqui na cidade de Jundiaí, não só em Jundiaí, levando, né, um pouco da visão dele, dos aprendizados dele com o budismo, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho de todo o caminho dele. Enfim, Rafael, querido, bom receber você aqui. Obrigado viu? pelo convite, eu que agradeço. Me fala, vamos começar falando o seguinte, quando tudo isso, né, começou a acontecer com você, quando você sentiu que você de alguma forma precisava de alguma ferramenta, sim, no sentido filosófico, no sentido religioso, qual foi a sua primeira busca, o seu primeiro contato? Eu fui uma criança, adolescente bem curiosa, né? Uhum. Então, eu sempre gostei muito de ler, eu via as coisas acontecendo, eu queria saber por que acontece dessa forma, sim, né? Eu tinha já, a minha família sempre foi uma família católica, né, tradicional, e eu não me conformava com algumas das respostas que eu ouvia, né? E eu achava que não era só aquilo, né, que era aquelas meio superficial. Então eu comecei a ler muito, tinha uma revista na época, que era uma revista Planeta, que era uma revista bem de espiritualidade. Então as pessoas escreviam cartas para se comunicar com outras pessoas que têm interesse e tal. Que a gente é desse tempo, né, gente? No tempo da carta, não tinha e-mail, não tinha ainda essas coisas. E daí eu comecei a ler e estudar por conta própria. Depois... Mas algum tema específico? Budismo, assim, eu comecei a ler, eu li algum livro sobre budismo, gostei muito, me identifiquei. Mas paralelo a isso eu já li outras coisas, que foi a época que a Nova Era explodiu, que tinha tinha a Mônica Bonfilho, que era aquela espiritualista que escrevia muitos livros sobre vários temas, né? Ela escrevia sobre anjos, sobre não sei o quê. Sim. E eu gostava muito de ler aquilo. E daí eu fui lendo. Daí quando eu tinha 18 anos, né? Eu comecei a frequentar um centro em São Paulo. Centro espírita? Não, centro budista. Budista. Um centro budista. Ou seja, o budismo meio que sempre já fez parte do seu inserido, né? E esse centro budista em São Paulo tinha uma única monja que tinha no Brasil. Era só ela, né? Não tinha mais ninguém. E daí eu fui conversando com ela, né? E assistindo às aulas de meditação, com 18 anos, né? E eu falei pra ela que eu queria ser monge. Deu na minha cabeça que eu queria ser monge, queria ser igual a ela. Com 18 anos? Com 18 anos. E eu tava na época de quartel, eu tinha que esperar passar o quartel, esse monte de burocracia, sim, que tem, né? Daí ela ficou um ano assim me orientando, né? É assim, você quer mesmo, né? Pra você ter uma certeza, né? Que você quer seguir o caminho, sim, monástico. Porque não é um caminho, né, fácil, né? Não é, né? Durante o período que você estuda no mosteiro, tem muitas privações, né? Você tem que acordar cedo, tem as limpezas. São todos os monges que fazem isso dentro do mosteiro, né? Sim. Não tem uma pessoa que é contratada para ir lá, sim, limpar, por exemplo, né? A comunidade que mora ali é que faz tudo que tem ali, né? E daí depois, já com 19 anos, eu voltei para a Inglaterra e recebi a ordenação de um lama, né, tibetano, que é radicado lá. Um lama é um mestre, um professor. Okay. Ele pode ou não ser monge, nesse caso ele era um monge, né? Tá. Ele é um monge desde 8 anos de idade. E o que difere uma pessoa? Por que a questão da idade? Não, é mais assim. Se torna monge? O monge, ele é uma pessoa que vai se dedicar mais ao caminho espiritual do que
o caminho mundano, digamos assim, né? E não existe uma coisa de superioridade, né? O monge é superior ao praticante leigo, né? Isso está ficando claro, graças a Deus, hoje mais. Sim. Mas as pessoas sempre colocam o padre, o pai de santo, figura o monge de sacerdote como superior, né? E no budismo isso é muito claro, né? Existem pessoas que não são monges e são professores e são mestres de budismo, né? E eles não são monges, eles têm família, vivem... Ou seja, pode... Né? Então, no budismo é bem claro isso, né? Você não precisa ser um renunciado, né? Ser um monge para seguir o caminho do budismo, ou qualquer caminho espiritual, né? Sim. E é uma escolha mais assim, né? Quando você se torna monge, você pensa assim, como que eu posso me dedicar mais a isso, né? Sim. Você começa a estudar, você começa a gostar, surge um desejo em você de querer estudar mais, né? Ou também transmitir isso para outras pessoas, né? Então daí existem os cursos de professor, né? Então você aprende a filosofia para depois poder ensinar. Tá, e você se tornou monge com que idade exatamente? Tinha 19 já completos. Gente, bebê, né? Já tinha 19 completos. Tá, 19 completo, e aí E aí você praticou isso por um tempo? Daí eu fiquei um tempo lá estudando, né? Que existe um programa de formação, né? Que é como se fosse uma faculdade mesmo, né? Então tem temas que você estuda, livros, tem uma grade igual de escola. Sim. Depois desse período, você pode dar aula, né? De budismo em algum centro, ou em algum escola, alguma coisa assim, né? E você pode optar ou não continuar como monge, né? Porque existem monges também no budismo, existem monges por períodos, né? Você pode, por exemplo, fazer um processo monástico de 3 anos. Por exemplo, vou ficar como monge durante 3 anos. Quero vivenciar só um período. Exatamente. Então não tem aquela coisa de para sempre, porque no budismo não existe isso de para sempre. Que é relativo, né? Que é um dos principais ensinamentos do Buda, que nada é para sempre, né? A impermanência, ela rege todas as coisas, inclusive uma vida religiosa, uma vida espiritual, né? E tá tudo bem, né? Sim, tudo bem, né? Não tem aquela coisa de, eu me tornei monge, eu tenho que ser até o resto da minha vida monge, né? Existe a impermanência, porque né? a roupa que te veste naquele momento, talvez, né? Tá, aí você vivenciou isso e depois você migrou para alguns outros caminhos. Como é que foi isso? Depois, o meu mestre falou que eu teria que estudar, que era bom eu estudar, não só o budismo, né? Então, faculdade, né? Daí eu voltei para o Brasil, comecei a fazer faculdade de comunicação social. E na comunicação social eu fui estudar religiões, né? E principalmente... Ou seja, a sua alma acho que sempre teve essa sede, né? Sim, sempre teve alguma coisa, porque desde pequeno buscando, procurando, perguntando, né? Questionando as pessoas, né? Principalmente, porque eu acho que a função do religioso é principalmente questionar, né? Sim. Por que isso, né? Por que as pessoas passam por isso, né? Lembrando que o religioso também tem o que mais eu acho que tem que ser trabalhado é a flexibilidade, Flexibilidade, né? Porque nós vemos hoje tantos religiosos inflexíveis, que é triste, essa não é a vibe, não é a ideia. Tem pessoas que acham que por adotar um caminho religioso, aquilo se tornou melhor, né? Se tornou superior, né? Isso, Me iluminei. Isso é a maior roubada para a pessoa que cultiva uma espiritualidade. Eu falo que é triste, infelizmente, pessoas vivendo ainda nessa situação, mas vamos entendendo que é o processo de cada um. Tá, e aí como é que foi esse período depois? Daí eu comecei a fazer a faculdade, eu quis fazer sobre religiões, e daí eu escolhi uma religião em particular, que é o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, que é uma religião. E daí nesse período eu me encantei com a religião, né? Que não tem como não se encantar, né? Acho que qualquer caminho, né? Quando você se sente tocado, né? Mas acho que o Candomblé é específico porque tem muita coisa do encanto, da beleza, da dança. A musicalidade, os elementos. O colorido da roupa. E eu comecei a estudar academicamente o Candomblé, né? Então lia livros de pessoas que já escreveram sobre o Candomblé, Nina Rodrigues, Pierre Verger, todo esse pessoal grande aí da parte acadêmica. Que fez a diferença. Que fez a diferença mesmo. E comecei a escrever também, né? Daí primeiro a gente fez a história de como que a religião chegou aqui na nossa região, né? Os pioneiros, né? O pessoal bem antigo.
E depois a monografia eu fiz sobre uma tradição que chama Gomeia, do Candomblé, que você deve conhecer, que é a tradição de Joãozinho da Gomeia, que foi uma tradição que rompeu muitos paradigmas dentro do Candomblé, que era um matriarcado, né? Ele passou a acolher os homens. Os homens tomaram um lugar, né? Os homens tomaram os lugares. Porque o Candomblé, gente, era muito focado, só mulheres eram sacerdotisas, né? Tinham cargos, e depois os homens... os homens foram depois conquistando o espaço através do Joãozinho da Gomeia, que foi uma figura muito controversa, né? E teve muita gente que criticou, mas hoje grande parte do que a gente vê no Candomblé como estudo acadêmico e o jeito que ele está hoje se deve a o que o Joãozinho da Gomeia fez, né? Introduzir as pessoas, os homens, né, à religião. E aí você estudou e praticou o Candomblé? Eu acabei me iniciando, né, no Candomblé. Iniciando, gente, o que é iniciar? Porque a gente tem que falar sempre de uma linguagem, né? Porque muitas pessoas não entendem. O que é se iniciar no Candomblé? É quando você passa a fazer todos os processos, os atos, né? Para poder se tornar um membro. É diferente de uma igreja católica que simplesmente a pessoa de repente vai, frequenta e de repente pode fazer parte. Você precisa passar por alguns processos para você fazer parte daquele grupo. É uma religião iniciatória, né? E o iniciar inclui o raspar a cabeça, abrir as curas, né? Curas que são aquelas incisões que são os iniciados têm, né? Enfim. Daí eu me apaixonei pelo Candomblé, acabei me iniciando. Fala qual é o seu cargo dentro do Candomblé? Então, no Candomblé eu tenho um cargo de Apautum, que é um cargo de pessoas que não viram, né? Sim. Que não tem o transe, né? Sim. Que normalmente são ogãs. No caso de homens, são homens que não viram no orixá, né? Não tem o transe, né? São ogãs. E mulheres são equetes. Então ele era um ogã que tinha esse cargo específico. Dentro dessa tradição Queto, e me apaixonei pela região. Sou ainda um apaixonado pela região. Sempre. De orixá? Eu sou de Ogum, com Oxum. Você imaginar, gente, um filho de Ogum iniciado virando monge depois? Não é? Porque o povo já associa o quê? O Ogum com aquela coisa da intensidade, da guerra, da força, né? Da brutalidade. Da brutalidade. Né? E aí? Então. Se iniciou, viveu um período... continuei estudando, né, academicamente, e ainda sou um apaixonado. Quando tenho oportunidade, vou ao Candomblé, sempre defendo nas minhas redes, né, a questão que tá tudo bem, né, Rafa? Acho importante as pessoas entenderem que eu não preciso ser evangélico, eu não preciso ser candomblessista. Eu posso ser o que eu quiser, tá tudo bem, não há problema em nada. Momentos eu sou budista, momentos eu sou candomblessista. É importante entender que cada fase a gente tem uma sede, né, uma busca. Que os meus professores de budismo sempre falaram é que você não pode deixar que a religião se torne um negócio que te separe das pessoas, né? Porque daí vira aquela coisa, eu sou dessa religião, eu não posso mais... É igual aquela pessoa que faz dieta rígida e vai no churrasco, fica o chato do rolê. Exatamente. Então, não tem essa, né? A religião, as pessoas não têm que ser religiosas, elas têm que ser espiritualizadas, né? Porque a religião te coloca numa caixinha, né? E tenta te moldar daquela forma, né? E o que o ensinamento de Buda e o que a verdadeira espiritualidade faz, né, é tirar você dessa caixinha, né, ver que as coisas elas são mais interligadas do que a gente pensa, né, porque, por exemplo, um jeito de ver a espiritualidade de um candomblessista às vezes pode ser muito parecida de um budista, né? Ou de um católico, são ou de ferramentas qualquer pessoa, diferentes, mas que muito similares, de qualquer religião. Muitas questões. Isso é um ensinamento muito profundo, né, do budismo que dá para usar em qualquer filosofia ou qualquer religião, né? Ou seja, dentro de um budista, dentro de um monge, existe um candomblessista, existe tudo, né? Sim. E é lindo falar isso. Sim. Que eu queria trazer você exatamente porque eu sabia um pouco da sua história e trazer essa questão que, né, maravilhosa dos nossos caminhos irem mudando com o tempo, né?
né? E engraçado que o budismo ele tem uma característica muito singular, que todo país que ele chega, ele acaba absorvendo um pouco da cultura local, né? E como o budismo no Brasil ele tem 100 e pouquinhos anos, é muito recente. É muito recente. O budismo veio com os imigrantes no Kassatomari, o primeiro navio de imigrantes japoneses, né? Tá. Então, 100 anos só, né? Muito o budismo recente. é uma criança no Brasil, né? Então a gente ainda não tem aquela solidez do budismo que tem no Japão, que já tem 1000 anos, né? No Tibete que tem 2000 anos, Sim. né? Então o budismo no Brasil é uma criança, né? Está engatinhando. E as pessoas que são budistas também, né? A gente Tá entendendo como primeira, funciona. Exatamente. A primeira, segunda, terceira leva de pessoas que conhecem o budismo fora dos países orientais, né? Sim. E essa coisa dele agregar a cultura local, né? Ele começa a se mixar, se misturar com a cultura local do país que ele está. Isso vai acontecer futuramente no Brasil, né? Por enquanto a gente ainda pratica uma religião estrangeira, né? Mas futuramente vai ser o budismo do Brasil, né? Sim. O budismo brasileiro, não vai ser o budismo do Tibete, o budismo da China, o budismo do Japão, o budismo da Índia, vai ser o budismo do Brasil, né? Vão ter os nossos protetores, né? As nossas divindades diferenciadas, né? Locais. Né? E aí, em que momento que você voltou para o budismo? Ou seja, você meio que parou de trabalhar a questão aí do candomblé e aí realmente se aplicou. Na verdade, o candomblé sempre teve de pano de fundo da minha vida, porque não tem como sair, é paixão, né? É paixão, é uma coisa que a gente gosta muito, então sempre está lá no fundo, né? Como um pano de fundo. Depois eu resolvi, já depois de ter sido iniciado no candomblé e tal, eu resolvi estudar outra escola de budismo, né? Uma escola mais do Japão. Então eu fiquei um tempo num templo em São Paulo, algum tempo praticando num templo em Campinas e depois eu fui morar no templo em São Paulo. Quanto tempo? Eu fiquei um ano. Como são os hábitos lá dentro, Rafael? Então, a rotina dentro de um templo budista é bem rígida, assim. Mais do que no candomblé, né? É parecido, também. Porque a gente tem restrições alimentares quando estamos recolhidos, mil coisas. A vida no templo começa às 4h30 da manhã, né? Então, às vezes no candomblé tem algumas tradições que tem que acordar cedo para tomar os banhos de purificação, né? Sim. E no budismo também, a gente acordava cedo, iam fazer a limpeza no templo, né? Depois as práticas, né, de meditação, as preces. Depois desse período tem um período para estudar. Depois tem o trabalho mesmo no templo, né? De cortar grama, essas coisas. Coisa grossa que tem que ser feita. Que são as pessoas que moram lá que fazem. E depois tem mais meditação, aula, né? Daí lá por volta de umas 10 horas da noite você já está meio que livre para não fazer mais nada, né? Sim. Ou dormir, descansar para acordar cedo no outro dia. Dia. E não tem feriado, nada, né? O tempo todo assim. O que você percebe da diferença do Rafael de agora para esse Rafael de lá de trás? O que você percebe que todos esse caminho, essas ferramentas te trouxeram? Eu acho que eu aprendi muito a ser aberto à religiosidade das pessoas, né? Por eu começar a estudar duas religiões e me apaixonar pelas duas, eu tentei sempre ver o lado das pessoas, né, que estão praticando uma religiosidade e acolher elas também, né? Porque o que falta muitas das vezes é o acolhimento. Sim, né? ninguém geralmente a minha religião é melhor e, né? Bobagem, você vai pro inferno e eu vou pro céu. É fácil, né? E tendo esse caminho, né? Vendo duas religiões, né? E mais as religiões que a gente conhece. Não só vendo, né? Vivenciando aquilo e de uma forma intensa, né? Ou seja, teve que raspar o cabelo, tem todo esse processo. É um processo que quem passa sabe o
tanto de desprendimento que tem que ter. Porque é uma fase de você se reconhecer nesse novo ser que você é, né? O raspar também ajuda nisso. Enfim, todos os ajustes que você precisa fazer para se colocar ali, tem o né? mesmo significado dos monges ter a cabeça, né? Você deixa a sua vaidade de lado, né? Você se entrega ao caminho espiritual, né? Então, tanto o corte de cabelo do budismo, que também usam careca, quanto das religiões africanas, né? Do candomblé, das religiões de matriz africana, tem o mesmo simbolismo de raspar a cabeça, né? Porque quando foi raspar a cabeça no candomblé... Já estava tudo bem, já tinha passado por isso. Já tinha essa ideia de que a religião tem que unir, não separar, né? Rafa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje a gente vê uma quantidade de pessoas muito depressivas, né? Isso tem se tornado muito grande, principalmente jovens. Eu queria que você deixasse aqui também o que você entende, o que essa pessoa pode se conectar, buscar, ou como ela pode exercitar para encontrar um ponto de mais equilíbrio. O princípio do ensinamento de Buda é conhecer-se, né? Conhecer-se. Então, se você... o Buda, ele deu várias técnicas para você tentar se conhecer. Sim. E uma delas é a meditação, né? Então, as pessoas que sofrem com depressão, né? Esses tipos de doenças, né? São doenças. Sim. Elas precisam ter um tempinho para começar a olhar para dentro. Uma autoobservação. Né? Porque a gente passa muito tempo olhando no espelho, né? Se arrumando, mas a gente não tira um tempinho para a gente ver como que está o nosso mundo interno, né? A gente está preocupado mais com o mundo externo, né? Se o meu cabelo está legal, se a maquiagem está legal. Se o dinheiro está na conta. Se o dinheiro está na conta. Mas a gente não tem o hábito de tirar 5, 10 minutos do nosso dia para ver como que eu estou por dentro, né? Colocar o espelho na frente mesmo para ver o interior, né? E não só a casca, né? E como são os seus hábitos? O que você tem de hábito, assim? Você acorda, como que você conversa com o seu Deus? Então, geralmente, o que eu faço mais é praticar meditação, né? Uhum. Então, geralmente quando acordo, sempre existe uma meditação que você vai conduzir, como você vai conduzir o seu dia, né? Uma motivação que você tem que ter no seu dia, né? Daí, durante o dia, existem algumas preces que a gente faz, né? São orações, mantras, né? A gente usa o mala para recitar. Uhum. E muito estudo, né? Estudo não só de budismo, né? Isso é muito altamente recomendado pelos professores budistas. Estudem tudo, né? Estudem outros caminhos, outras religiões, outras filosofias, né? Ou seja, a pessoa que estiver assistindo também, que tem essa inclinação, tem essa vontade, por exemplo, de ser monge, tem que entender que o lema é a disciplina, se aplicar, né? Bem importante. Se aplicar e ter principalmente essa mente aberta, para não cair naquela cilada do sectarismo, né? Sim. Que é aquela coisa de você achar que uma religião é superior à outra, ou que um caminho é superior a outro, ou que o seu caminho é superior que o de todo mundo, né? Não existe isso, né? Eu concordo. O Rafa, esse canal chama Consciência Luminosa, né? Quando eu falo consciência luminosa, o que te vem? O que é ter uma consciência luminosa para você? Existe um termo no budismo que chama mente da clara luz. E me lembrou muito isso, de consciência luminosa, né? Essa mente da clara luz é uma mente que se desenvolve quando a gente morre. Então, é como se imagina como uma mente cheia de cascas em cima, que são as nossas delusões, nossos pensamentos negativos, né? Quando os budistas acreditam que quando eles morrem, essa grosseria sai e a mente fica essa clara luz, essa consciência luminosa. E essa consciência luminosa, né, essa mente de clara luz, que é a que migra para outra vida ou migra para outra existência, né? Que é inclusive muito parecido com a visão do candomblé, que existe essa questão da do renascimento no candomblé, né? As pessoas estão o tempo todo renascendo, e no budismo também é assim. E essa mente chama a mente da clara luz. E quando eu ouvi o nome do
do espaço, eu falei, consciência luminosa, muito parecido com a mente da Clara Luz, né? Eu lembrei imediatamente. Que interessante, né, gente? Ele falou sobre renascimento. A gente pode renascer muitas das vezes, né? A gente pode se iluminar, sim. Então essa é a ideia desse projeto. Querido, gratidão por você estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo de todo o coração. E é isso, gente. Curta aí, se inscreva no canal, que é bem importante essa interação para fortificar também o nosso trabalho. Muito, muito obrigado e namastê. Obrigado. É que Japa Mala é o ato de... Eu coloquei isso aqui em homenagem a você legal. hoje. Lindo, aliás. Lindo. Pra entrar lá na vibe. De olho de tigre, eu ganhei de uma seguidora da página, ela me mandou. Que ela trabalha, ela fabrica, ela me mandou. O mala é como se fosse um rosário, né? Um terço, um rosário. Então a gente usa para recitar os mantras, né? E é um objeto sagrado também, né? Que depois que você recita o mantra, a gente costuma soprar no mala para pegar, imantar ele com essa energia do mantra, não né? Mesma coisa. Você vê, acho que tudo muda. Tudo muda não, tudo é a mesma coisa, mas são formas diferentes. E aí, o som tá ótimo? A gente fala bastante. Não é? Se deixar a gente fica aqui, ó, só no tricô.